de orelha a orelha. Eu acho diferente, Edmundo. Sabe por quê? Eu não acho que seja diferente, eu penso um pouquinho diferente pelo seguinte. Por mais que você tenha homens de velocidade, ele tentou ter não um Berril, talvez fosse o jogo do Berril hoje. Ele jogou o Giovani do lado direito e o Everton do lado esquerdo. O Everton tem velocidade. Mas o que está acontecendo com o Flamengo? O Flamengo é o time do Brasil, por mais que você diga, o São Paulo tem mais posse de bola, mas o São Paulo tem posse de bola no campo de defesa. O Flamengo é o time que mais empurra o adversário para o campo de defesa. Então você não tem espaço para aproveitar essa característica do Berril, que é a profundidade, que é o gol que ele fez contra o Santos na Copa do Brasil. Que você que é a bola do lançamento. O Diego lança e ele sai na cara do gol. Esse jogo, o jogo de hoje, não tem essa jogada pro Flamengo, porque o Flamengo joga sem espaço. E o grande dilema é o Flamengo encontrar a capacidade de trocar passes, porque o adversário vai atrair o Flamengo. Então nós chegamos... E achar o drible, então achar você chegou onde eu queria. Você chegou onde eu queria. Porque você falou N vezes aqui nesse programa que o Corinthians não gosta da bola. Sim, ele... Então, aí até sabe jogar com ela hoje, mais aí é culpa do treinador. Claro que aí eu sou a favor. Nesse ponto, não sou a favor da saída do Zé Ricardo, não, cara. Se fosse para escolher, eu ia falar, fica Zé Ricardo. Mas nesse ponto que você está dizendo, é uma estratégia da bola ao adversário. E varia o jogo. E o Flamengo tem mais a bola, aí chega do lado e alça a bola dentro da área. O Flamengo tem muito cruzamento, muito volume de jogo e pouca penetração, pouca finalização, poucos possibilidades de fazer o gol. Sim. E aí toma contra-ataque, porque fica exposto, porque propõe o jogo o tempo todo. A linha que eu ia dizer. Então é um erro de estratégia. Nesses 8 jogos em que o Flamengo venceu só uma e foi contra o Coritiba, o time tomou 15 gols. Na bacia das almas, hein? 15 gols. Na bacia das almas. O Flamengo está com dificuldade, vocês estão falando bastante do Guerreiro, da falta dos poucos gols no Campeonato Brasileiro dele, ainda que ele esteja na melhor temporada desde que veio ao Brasil. Mas lá atrás também. Aí cabe até discussão se é uma zaga lenta, como eu já ouvi muita gente reclamar do Juan, reclamar do Hever. O Rodolfo voltou hoje e pouco adiantou. 15 gols em 8 jogos para um time do tamanho do Flamengo é muita coisa. Mas aí a gente tem que... Aí, o Edmundo tem uma situação que ele estava dizendo uma coisa anteriormente. Dá uma olhadinha como é que joga o time do Flamengo. E se você olhar... Todas as vezes que um time como o Flamengo, que tem 2 zagueiros lentos, se você colocar os 2 zagueiros expostos à velocidade do contra-ataque do adversário, com ultrapassagem simultânea dos laterais, você vai tomar o contra-ataque. Claro. E o Flamengo todo jogo repete o mesmo erro, a não ser no segundo tempo contra o Corinthians, quando o Márcio Araújo jogou centralizado, protegeu os zagueiros com velocidade, saiu para marcar os laterais, para cobertura dos laterais, deu cobertura aos zagueiros, aí o time do Flamengo funcionou. Será que o Flamengo não aprendeu com aquilo? Vamos pensar uma coisa só. A parte do Zé Ricardo que caiu, já não é mais técnico do Flamengo, não tem mais o que fazer, não tem mais o que pensar. O técnico do Flamengo é para cair, não é para cair, caiu, já era. O Flamengo é um time que não tem um problema hoje por causa do Zé Ricardo. O Flamengo não lidera, o Flamengo ganhou um título carioca hoje e não ganhava o título carioca desde 2014, quando venceu o Vasco com o impedimento do Márcio Araújo. O Flamengo é um clube que não lidera o Campeonato Brasileiro desde a 15ª rodada de 2011. Com todos os problemas que a gente está todo mundo de acordo aqui, estava muito difícil segurar o Zé Ricardo. Depois de perder por Vitória em casa, depois da cena do aeroporto de quinta-feira, com a torcida querendo agredir o Guerreiro revidando. Não, e tentou agredir até o Zé Ricardo. Tudo isso ali tornou inevitável a queda. Alguém vai dizer assim, mas o presidente disse que ia ficar com o Zé Ricardo até o final do mandato dele. Há situações em que não dá para segurar, foi o que aconteceu. Mas o Flamengo tem problemas que são alheios ao Zé Ricardo. Tem problemas presentes por causa do Zé Ricardo, mas tem questões alheias ao Zé Ricardo. É preciso entender por que o Flamengo é um clube que não lidera o Campeonato Brasileiro desde a 15ª rodada de 2011. Isso foi com o Vanderlei Luxemburgo, isso foi com o Jaime de Almeida, isso foi com o Jorginho, isso foi com o Dorival Júnior, isso foi com o Mano Menezes. Mas nunca teve um time tão bom como tem agora. Só que esse time continua tendo gente enxertando no decorrer do campeonato e uma mudança constante. Sempre no meio do campeonato você muda a equipe e isso não resolveu até agora. Aí você não problema histórico do Flamengo. Uma palavra no futebol que a gente discute toda hora e o treinador, o torcedor que está em casa, ele fala assim, poxa, o meu time não tem padrão de jogo. O time de hoje é melhor que o de 2009?
Muito melhor. Então era, tudo bem, o de 2009, 2008 ganhou o campeonato sem ninguém acreditar que ganharia. Então, poderia estar ali, mas onde é que está esse misto? Mas o PVC é o chamado, o chamado padrão de jogo. Na classificação. O Flamengo não tem, o Edmundo está dizendo, muda, joga um pouquinho pelas beiradas, não dá para jogar só por dentro. Ele joga sempre, levantando bola, Nós estamos falando do Flamengo, que está a 18 pontos do líder, era um dos grandes candidatos a título antes do Campeonato Brasileiro começar. Daqui a pouco a gente vai falar de outros 2 fracassos até aqui. Palmeiras e Atlético, que estavam no grupo do Flamengo como grandes candidatos ao título do Campeonato Brasileiro, equipes que também estão bem distantes do líder Corinthians. Não, eu penso também, falar sobre o Zé Ricardo. Eu acho que o Zé Ricardo tem uma carreira promissora, brilhante, tá? Futuro pela frente, mas não tinha mais condições de se manter no Flamengo. Entendo que ele fez muito bem não voltar à função anterior. Tá? Ele vai ter outras equipes, outras oportunidades de mostrar a sua competência. Só que não tinha mais clima para ficar, não tinha quem o segurasse, porque perder pro Vitória lá na zona de rebaixamento, dentro de casa, não é possível. Eu acho que o Flamengo fez muito bem e concordo com o Edmundo. Tem que vir um cara de nome, tá? Eu não concordo com a parte do nosso filósofo aqui que disse o Jaime. Eu acho que o Jaime sabe muito, tá? Mas agora tem que chegar um cara e botar ordem na casa para montar o time. É esse o time, não, e é como as pessoas estão escalando. Tem um Guerreiro, o ataque do meio para frente é maravilhoso. O problema está atrás. Então tem que chegar um cara com nome, com know-how, com pedigree, para colocar esse time que tem talento, grandes jogadores, uma excelente administração, tá? O Flamengo tem sim condições de chegar lá em cima e lutar pelo topo da tabela, porque caiu na primeira fase da Libertadores, o que foi um absurdo, tá? Isso aí pesa contra o Zé Ricardo, e essa campanha pífia. Duas derrotas contra o Santos, duas derrotas contra o Santos em uma semana. Duas derrotas. Tem um técnico no mercado que não foi citado na mesa, o Roger, que acaba de deixar o Atlético. Acho que não é também. Acho que não é o perfil. Eu acho que sim. O perfil é o que a torcida está pedindo o Rueda, pode ser que seja o Rueda. A questão é a diretoria ter convicção de que vai atrás de um estrangeiro. O estrangeiro tem a ver com a história do Flamengo, né? A primeira sistematização tática do futebol brasileiro foi com o Dori Curso, né, que foi no Flamengo, em 1937. Depois o Flamengo foi tricampeão carioca, não foi Tessoliche. Não é porque foi assim no passado que vai ser assim agora. Mas a questão é a diretoria ter convicção de que tem o tempo para um técnico estrangeiro chegar, se preparar, mas se todo mundo adaptar, fala que o técnico tem tempo, ganhar o título nesse ano e jogar Libertadores no ano que vem. Se o técnico tem que ter tempo para conhecer, para se ambientar e depois no ano que vem com o time, talvez até com outros jogadores reforçando o time do Flamengo, o grupo do Flamengo é muito bom, o elenco do Flamengo é muito bom. Eu sempre disse aqui que para mim o Flamengo tem o elenco mais estrelado no futebol brasileiro. Mais equilibrado. Ninguém tem tantas estrelas quanto tem o Flamengo. Mas sabe o que eu queria saber? Falou duas posições ali. Quem tem dois caras igual o Flamengo na armação do meio campo, cara? Edmundo, tem essa para os jogadores, para o atleta profissional, esse cara não tem o tamanho do nosso grupo. O jogador olha para o técnico com indiferença se ele não for um cara de currículo, de título ou um cara que se imponha, que tenha personalidade? Tem, mas não tem nada a ver com o seu currículo. É claro que você olha para o lado de fora, você olha para o seu comandante, você tem que ter confiança nele. Faz isso e eu garanto. O que eu quero dizer com isso? Ó, Abel, a campanha do Fluminense é normal. É até ruim pelo tamanho do Fluminense. Mas o Abel chega lá e fala assim, ó. Põe o garoto. Esses são meus jogadores, meus filhos, meus garotos, confio neles, eles estão tirando leite de pedra, enfim, qualquer classificação que você quer que seja. Aí o cara que está em casa, porque essas entrevistas elas são reproduzidas toda hora aqui pelo Fox Sports, o cara fala, caramba, o cara confia em mim. Ruim é o cara que fala lá assim, ó, eu tentei, eu pedi, mas os jogadores não responderam. Não é o caso do Zé Ricardo, tá? Não estou comparando. Então o que acontece? Aí o cara fala assim, puta, ele não confia em mim. Aí o cara falou, se eu errar um passe, ele vai me tirar.
Perdeu a confiança. Mas o problema do Flamengo, nós estamos falando especificamente do Flamengo, o problema do Flamengo não é esse. Inseguro, né? O problema do Flamengo é isso que o PVC está dizendo. Ele está inseguro para tirar ou pôr. Olha lá, a cena dele Ele saindo, chega jogo, tem jogo que ele é o seguinte, ele entra com o René e tira o Trauco. Não é nenhuma posição de discussão. O Trauco no pescoço, joga muito bem. Aí a gente aqui, a gente é muito culpado, tá? Aí a gente aqui diz, o Trauco é excelente no apoio, chega lá e cruza com perfeição pro Guerreiro. Que eles têm entrosamento da seleção peruana. Aí outra televisão ali do lado vai dizer, mas o René é perfeito na marcação, é veloz e, pô, ele ali ao lado do Juan, ele vai dar uma segurança maior. Essa insegurança é passada pro Zé Ricardo na hora de escalar. Mas ele tem que estar seguro. Aí não é porque a gente critica ou deixa Não estou falando que é culpa nossa, não. Ele tem que estar seguro. Ele passa isso. Olha ele com a mão no pescoço ali. Não, mas é isso, PVC. Isso que eu quero dizer. Tenso. Ele estava tenso. Isso que eu quero dizer, PVC. No jogo passado, contra o Santos, o lateral direito que foi expulso lá, o Rodinei, ele é titular? Não é. E aí ele foi... E por que ele botou o Rodinei naquele jogo? Aí o cara fica sem saber. Por que botou o Muralha contra o Santos na Copa do Brasil? Exatamente. Essa é uma insegurança. Essa é uma insegurança do treinador que quer acertar, mas ele não mudou lá na frente. Os 4 lá aonde eu volto lá atrás, os 4 lá da frente que tem mais nome, não, minto. 3 tem muito nome. E um tá jogando de verdade. Que é o Everton. Então, mas os 4 você tem que tirar. Tá jogando com eficiência. Mas tem que tirar um dos 4 dali da frente. Eu não tô falando que tem que tirar. Mas você tem que ter uma estratégia de jogo. Se você quer jogar contra o Santos, quando você não tem, por que a sua estratégia muda? Por que ele não botou um meia de ofício para ocupar o lugar do Everton Ribeiro? Botou o Berril pela beirada. Por que ele botou um jogador de velocidade quando, na verdade, ele podia botar o Adrian? O Adrian não tá mais, né? Não. Sim, aí argumento para isso eu até tenho. Assim, é que ele não tinha tanto. O jogo do Santos, que ele podia perder, o jogo da Vila Belmiro, ele podia perder o jogo. Então era um jogo para você entregar a bola para o adversário, que é o que falta pro Flamengo. O Flamengo joga sempre do mesmo jeito. O Flamengo joga com bola no campo de ataque, roda. Não acha espaço, cruza. O jogo do Santos na Vila Belmiro era um jogo que você podia atrasar o time, marcar atrás e ter velocidade, que é o gol do Berril. Mas o campeonato ele tá se desenhando assim, Sim, mas e o insucesso do Flamengo se dá isso. Se dá de propor o jogo em todos os jogos. Não se resguardar para jogar em contra-ataque. Em teoria, é o que sempre se disse do Flamengo. Como é que o Flamengo tem que jogar? O Flamengo tem que amassar o adversário. É o que o Flamengo tenta fazer e não consegue. Não consegue por erro do técnico também. Lógico. Eu subo o meu time, tento criar espaço, tenho jogador de habilidade, não consigo entrar. Claro que a culpa é do técnico, da estratégia e do jogador. Mas quando o jogo do Santos, que ele teve jogador de velocidade, é porque ele podia ter o contra-ataque. E também não ganhou o jogo assim. Mas se ele tivesse todos o Giovânio, o Everton Ribeiro, ele entraria com um time veloz? Não entraria. É isso que eu estou dizendo. É a convicção que está errada. Ele não trabalha com um time por jogo, ele trabalha com uma maneira de jogar. Rapaziada, ele impõe o estilo dele. Uma informação e uma pergunta aqui para a gente debater. A informação, Reinaldo Rueda está desempregado, tá? Mostramos ali a visita dele à Alemanha. Ele pediu para sair logo depois da queda na fase de grupos. O Atlético Nacional, a gente se lembra, né? Estava no grupo do Botafogo. Ele pediu para deixar o Atlético Nacional. Ainda é o técnico, o atual, né? Treinador campeão da Libertadores. Está aí se atualizando, tá dando um giro. Um técnico de 2 Copas do Mundo, uma com Honduras, outra com o Equador. Um cara com bagagem, é só uma informação. Ele está desempregado. Campeão da Libertadores. Como quem está desempregado e que já foi técnico do Flamengo, tem história no clube, é o Carpegiani. Ou Jorginho. Ou o Jorginho. O Carpegiani
Nessa Foi temporada, campeão do mundo. O Carpegiani, a última passagem do Carpegiani como técnico do Flamengo, o Edmundo estava no Vasco. 5-1 que o Pedrinho fazia embaixadinha. Sim. Em 2000. Não, eu não estava mais. Você tinha acabado de sair. Tinha. Foi em 2000. Eu estava no Santos. Tinha acabado de sair pro Santos. Em 2000 você jogou o Mundial e foi embora pro Santos em seguida. Sim. O jogo do Pedrinho na embaixadinha, lembra? Que ele faz embaixadinha na frente do Juan. O Vasco mete 5-1 no Flamengo e o Carpegiani é demitido naquele dia, no dia seguinte. há 17 anos. Há 17 anos. Estou falando isso porque o Carpegiani é um técnico que tem uma história, tem que ser respeitado, absolutamente respeitado, por tudo que ele é, como jogador, como treinador, por tudo. Mas não é só a passagem dele no Mundial de 81, que faz 36 anos. E tem outras passagens dele pelo Flamengo, pelo Internacional, pelo Palmeiras, pelo Curitiba, pelo São Paulo, para avaliar. Eu diria que o técnico que estava na cara do gol, que estaria na cara do gol, se tivesse saído do Vasco e tivesse ficado desempregado, seria o Jorginho. Mas como é que você vai contratar o Jorginho se ele acabou de deixar o Bahia na cara do rebaixamento? É difícil você defender, e ele já passou pelo Flamengo sem ter sucesso, embora em 7 jogos apenas. Então, por tudo isso, eu acho que, ainda mais com a torcida pedindo nas redes sociais, tá na cara o pedido pro Rueda. Agora, tem que ter, o Rueda pode significar chegar, ter um período de adaptação, não classificar para Libertadores. Você pode... Eu não acredito que o Flamengo vai ficar fora da Libertadores. Eu também não acredito, Pascoal. Com todo respeito. Também não pode acredito, vir Reinaldo Rueda, pode vir qualquer um. O Flamengo vai se classificar na Libertadores. Estou dizendo só é outra coisa. Só para a gente não perder o foco. Trazer o Rueda exige um tempo de adaptação, conhecer o futebol brasileiro. A gente entendeu, o Gareca chegou aqui, não deu certo. O Osório chegou aqui, teve altos e baixos. O Bausa chegou aqui, teve altos e baixos. O Bausa fez o que pediram a ele. Sim, mas teve altos e baixos também. Não é simples chegar aqui. O Bausa cumpriu o que foi determinado a ele. Ele vai levar o São Paulo o mais distante possível na Libertadores da América. Foi o que ele fez. Sim, e foi para a Argentina depois. Ele saiu do São Paulo para ser treinador da seleção da Argentina. Eu não acho ruim. O Osório saiu do São Paulo para ser treinador da seleção. Aliás, o Bausa está desempregado. Eu não acho ruim, não, mas o Bausa não. Eu acho que a bola da vez é o Rueda. Desde que você saiba que você vai trazer e pode ter um período de adaptação. O Bausa tem 2 títulos da Libertadores. Tem. Mas São Lourenço não é. O Flamengo não aguenta o estilo Bausa de ter menos de 50% de aproveitamento. O estilo Flamengo é o Rueda escalando o berril com quem ele trabalhou no Atlético Nacional. O estilo do Rueda, quem viu os jogos da Libertadores... Era um estilo Flamengo. Nós vimos a Libertadores no ano passado, trabalhamos em muitos jogos da Libertadores no ano passado, o estilo do Reinaldo Rueda é o estilo do Flamengo, gente. É isso aí. É um time com transição, é um time que tem velocidade dos laterais, é um time que tem ultrapassagem, não joga com 2 meias, joga com 1 meia. Quando jogava, porque o Guerra era banco, quem jogava era o Maquinelli Torres, que é um jogador de uma transição estilo do que o Flamengo tem. O Guerra jogava junto com a Isso, às vezes entravam 2 meias, dependendo do jogo, quando precisava mais de posse de bola, jogava com 2 meias, mas tradicionalmente jogava com 2 volantes, 1 meia e 3 atacantes. 2 homens de beirada de campo com velocidade. O Berril saiu de onde? O Copete saiu de onde? E eles jogavam como? Pela beirada do campo de velocidade. Mas a mudança tem que ser radical e uma mudança de pensamento. Porque o problema hoje do Flamengo, olhando pela televisão, tá? E aqui expondo a minha opinião, é propor o jogo, expor a sua defesa que é lenta ao contra-ataque do adversário. Possível. Os times, pelo menos o Nacional, desculpa a minha ignorância futebolística, mas eu só conheço o trabalho do Reinaldo Rueda pós o trabalho Atlético Nacional. E o time dele jogava completamente em contra-ataque. Não, ele tinha posse. É possível que a torcida do Flamengo aceite propor esse novo estilo de jogo, não tá o tempo todo em cima do adversário, como foi hoje. Hoje, eu não sei se eu estou enganado, porque eu tenho vida social e não acordei assim tão cedo para ver o jogo. Mas o meu amigo, eu fui à praia com a minha filha, mas o meu amigo Ed Carlos, que é um rubro-negro doente, falou o seguinte, ele me disse, me desmintam se for mentira. Fui correr na praia, eu tenho vida social. Ele me disse que o Vitória deu 3 chutes a gol. Fez 2 gols e uma acertou a trave.
Foi. E o resto só deu o Flamengo. O Flamengo ficou com a bola e quem ganhou o jogo foi vitória. Isso seria motivo? Seria motivo para demitir um treinador? Não, mas não é o motivo o jogo de hoje. O jogo de hoje é a gota d'água. É a gota d'água. Porque a gente está falando de um técnico. Quinta-feira, a torcida foi ao aeroporto, pediu fora Zé Ricardo. Eu sou, por princípio, eu sou contra demitir técnico. Gostaria que o Zé Ricardo tivesse a história do Cláudio Coutinho. Cláudio Coutinho, campeonato 78. Outro dia eu disse aqui, nessa lista que eu fui procurar, histórias de técnicos que tiveram muito sucesso depois de estarem na iminência da demissão. Em 78, quando ele perdeu aquele 5-2 do Grêmio, que eu sempre cito, que queriam que o Júnior fosse embora, não podia jogar no Flamengo. Na sequência ele teve... Quem? O Júnior? Leo Vegildo? 78? Os últimos 5 jogos do 78. Eu tinha 7 anos, não lembro. Os últimos 5 jogos. Eu sou de Sandy Júnior pra cá. Os últimos 5 jogos. De Sandy Júnior pode me perguntar tudo. Depois de Sandy Júnior eu entendo tudo. Eu sou de Edmundo pra cá. Os últimos 5 jogos do Flamengo no Campeonato 78, o brasileiro, ele tomou 5-2 do Grêmio, em Porto Alegre, empatou 0-0 com o São Paulo, ganhou do Coritiba, igualzinho agora, perdeu em casa, perdeu do América no Maracanã 1-0 e perdeu do Noroeste em Bauru. 5 jogos com uma vitória só sobre o Coritiba. O que aconteceu com o Coutinho? Nada. Continuou. Aí no ano seguinte ele tomou 4-1 do Palmeiras no Maracanã e 2 anos depois ele foi campeão brasileiro. O Mococa. Isso. E 2 anos depois ele foi campeão brasileiro. Não é a mesma época. Essa história de redes sociais é muito difícil resistir. Uma torcida que entra no aeroporto e quer bater no técnico, quer bater no centroavante. Repetindo, para você que está chegando agora, o Flamengo não tem mais o Zé Ricardo como técnico, a diretoria não se pronuncia, inclusive tentamos contato com o presidente do clube, com o diretor de futebol. Nada por enquanto em relação à novidade. Quarta-feira tem jogo no Fox Sports, tem Flamengo e Palestino. Vocês assistem aqui no Fox Sports 2, o Flamengo muito perto de se classificar para as oitavas da Sul-Americana. Só um adendo, né? O Diego Alves é pegador de pênalti. Ih, rapaz, hoje varreram pegou do ele. Cristiano Ronaldo, pegou do Messi. Vários do Cristiano Ronaldo. 3 em 4. Isso. Mas não pegou do Neilton? Aí o Neilton ainda ficou esperando, ele ficou esperando o Neilton definir. E ele falou tantas vezes que ele fica esperando o batedor, enfim. E o Neilton ficou esperando o Neilton. Esse é o gostoso do futebol. Porque se você for comparar Cristiano Ronaldo com o Neilton, vai dar 110% pro Cristiano Ronaldo, em qualquer enquete. Mas é o primeiro pênalti dele do Flamengo também. Assim. Sim, mas tá com 100% de negativo. Não deixa de ser divertido. Porque, assim, não deixa de ser divertido. O Vitor ficou esperando. O Paulo Vitor ficou esperando no jogo do Grêmio hoje, o Robinho definiu onde ia bater e o Robinho bateu em cima dele. Aliás, a gente vai falar da boa estreia do Paulo Vitor ainda aqui no AUP. Vamos só fechar. A qualquer instante a gente volta com outra informação, outra novidade, porque é a informação da noite, né? 9 horas e 44 minutos, a diretoria do Flamengo confirmou oficialmente que Zé Ricardo não é mais o treinador. Mudamos um pouco a rota do programa. Daqui a pouco a gente volta a falar do Corinthians, líder do campeonato, o melhor turno de todos os tempos desse campeonato de pontos corridos.